Você já ouviu falar sobre o Ozempic? É um medicamento revolucionário que foi criado para o controle do diabetes mellitus tipo 2, serve para a obesidade e vem sendo estudado para outras doenças. Mas será que ele é seguro para todo mundo? Nesse vídeo a gente vai comentar sobre a possibilidade de usar esse medicamento para controle da progressão da doença renal crônica. Olá, meu nome é Marcelo Lopes, eu sou nefrologista, pesquisador em doença renal crônica, professor da Escola Baiana de Medicina e aqui nesse canal a gente fala sobre saúde de forma geral, entrando em detalhes na evidência que norteia a nossa prática clínica. O Ozempic, ou a semaglutida, para quem não conhece, é um medicamento que ele age como agonista do GLP-1, que é um receptor que libera para a circulação mais glicose e também tem ação para retardar o movimento do intestino. Dessa forma, o paciente que faz uso dessa medicação tem uma sensação de maior saciedade e, por conta disso, controla o diabetes e também serve para controle de peso em pacientes obesos. O Ozempic ele tem entrado no arsenal do controle do diabetes tipo 2, principalmente naqueles pacientes que estão acima do peso. Como ele tem uma ação de controle glicêmico, mas principalmente na redução do peso desses pacientes, a semaglutida ele serve como uma opção desses pacientes que têm o diabetes associado à obesidade. Mas além disso, ele vem sendo estudado para doença cardiovascular e mostrou benefício para a redução de doença cardiovascular nos pacientes diabéticos e também sem diabetes, mas com sobrepeso. E dessa forma o paciente ele tem uma maior sobrevida e tem menos eventos cardiovasculares principais, que são angina, insuficiência cardíaca, infarto ou acidente vascular cerebral. A doença renal crônica está fortemente ligada ao diabetes. Diabetes é a principal causa de doença renal crônica no mundo. Então, para pacientes que têm uma história de diabetes, é importante fazer essa avaliação, porque em alguns casos é muito importante o uso da semaglutida ou Ozempic para controle do diabetes e prevenção de doença renal crônica. Agora, será que o uso do Ozempic, pensando na redução da progressão de doença renal crônica, é seguro a longo prazo? Isso foi a pergunta do estudo FLOW, que foi apresentado à comunidade da nefrologia no último Congresso Europeu de Nefrologia. E esse estudo mostrou que o uso do Ozempic, ele por si só, independentemente da redução do peso com o uso da medicação, ele previne o paciente de progredir nos estágios da doença renal. Então, menos pacientes chegam à diálise e também menos pacientes com doença renal crônica associada ao diabetes também desenvolvem doenças cardiovasculares nesse acompanhamento. Esse critério de usar o Ozempic para prevenção de doença renal crônica, prevenção de doença cardiovascular, são pacientes altamente selecionados e avaliados por clínicos, como endocrinologistas, nefrologistas e cardiologistas, que fizeram uma indicação precisa do uso dessa medicação, principalmente para o controle do diabetes e assim você controla também desfechos cardiovasculares e renais. A banalização do uso desse tipo de medicação apenas para reduzir peso não é o que vai levar à prevenção desses eventos. Até porque um outro estudo desse mesmo grupo mostrou que o efeito do Ozempic, ou a semaglutida, ela não passa necessariamente pela perda de peso. Quando o paciente reduz o peso e atinge um peso normal, um paciente que estava acima do peso, ele reduz o efeito de desenvolver doença cardiovascular ou renal em apenas 9%. Então, significa que quem vai ser beneficiado não é apenas aquelas pessoas que querem perder uns quilinhos, mas sim pessoas com indicação clínica de fazer uso dessa medicação extremamente especializada. Até porque o Ozempic não é necessariamente a primeira linha de tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. Outros pilares de tratamento até chegar no Ozempic. E o Ozempic também tem uma série de efeitos colaterais que podem inclusive levar até a dano renal, inclusive. Esse tipo de medicação deve ser usada com muito critério. Inclusive eu posso citar alguns efeitos colaterais graves que o Ozempic pode trazer. O Ozempic, por causar efeitos adversos como diarreia, vômitos, pode levar à desidratação e por conta disso você pode ter uma insuficiência renal aguda. O próprio medicamento pode levar a uma pancreatite
que é uma condição que leva a uma inflamação do pâncreas e por conta disso você pode ter infecção generalizada. E além disso, o Ozempic pode levar a um dano no fígado, causando uma insuficiência hepática, quando existe uma falência do funcionamento do fígado. E esses motivos podem levar os pacientes a procurarem internação hospitalar, inclusive com tratamento em terapia intensiva para resgate. O Ozempic realmente é um medicamento que traz benefícios naqueles pacientes que têm indicação, os pacientes com diabetes tipo 2, e principalmente aqueles que têm um grau de sobrepeso. Faz parte da redução do peso não só o uso do medicamento, mas ter um estilo de vida saudável e fazer um acompanhamento médico, porque é um medicamento que traz efeitos colaterais e que nós médicos podemos acompanhar esses eventos não só com avaliação clínica, mas também laboratorial. O uso do medicamento pode trazer benefícios não só do controle do diabetes, mas na prevenção de doenças fatais inclusive, né? Doenças do coração, doença cerebral e doença renal. Mas para fazer o uso desse medicamento, o clínico ele precisa decidir entre várias outras que fazem parte do arsenal terapêutico do diabetes tipo 2. Então, por isso, é importante o nefrologista nesse cenário, que a gente vai identificar os pacientes que vão ter benefício com o uso dessa medicação, com esse fim, né, de prevenir desfechos cardiorrenais, né? Impedir que o paciente progrida na doença renal crônica, né, que tenha também doença cardiovascular associada a essa progressão de doença renal e evitar que chegue inclusive na diálise. Então, para vocês, muito obrigado por vocês terem assistido mais um vídeo desse canal. Gostaria de convidar todos a se inscreverem aqui no canal, deixem um comentário, nossa palavra-chave é MBE. Vou deixar também na descrição desse vídeo um link com a principal evidência de uso do Ozempic para prevenção de doença renal crônica, que foi o estudo FLOW. Então, se vocês quiserem me ver falando mais sobre saúde e a evidência clínica de forma geral, quiser trocar uma ideia lá também, me siga lá no Instagram, que a gente pode bater esse papo. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a compreenderem melhor sobre o uso do Ozempic para prevenir doenças crônicas. E espero vocês nos próximos vídeos.